estamos de volta com o Dedo da Questão. Passei pela memória com o Sérgio Reze. Sérgio, como é que foi de semana? Normal, né? Graças a Deus. Saúde boa, tudo em paz. É isso que é importante. Sem problema. Sérgio, a gente falou num episódios atrás, né, que você ia para São Paulo comprar sapato, você lembra? Sim, senhor. Era um acontecimento, é? Não é um acontecimento. Eu talvez fosse uns 40, 50 anos atrás, eu conheci uma pessoa em São Paulo que fazia sapatos Sob medida. sob medida. Olha só. O meu pai começou a vida dele com couro, já contei aqui a história, e ele teve, vamos dizer, costume com couros, e ele e os irmãos tiveram a fábrica de calçados. Ele não fazia, não era ele que fazia os sapatos, mas ele conhecia bastante, sabia, tanto que naquela época papai só usava sapato feito à mão. Entende? Aliás, os sapatos são feitos à mão, mas digo, não eram sapatos industrializados, né? Artesanal. E para você ter uma ideia o que era aqueles tempos, Sorocaba tinha na rua Doutor Braguinha um italiano chamado Joaquim Gentili. O seu Joaquim Gentili fazia botas com sola de borracha de pneu. Olha só. Sola de borracha de pneu. E era Durava. E quando eu tinha lá meus 10 anos, 12 anos, 14, meu pai mandava eu usar. Eu ia lá, o seu Joaquim fazia esses sapatos, que a gente ia na escola, tudo, e aquilo não é uma coisa que Durava você o ano. imagina, durava o ano, não. Aquilo não estragava. Até o pé crescer. E a gente usava para jogar bola também. Olha Você só. jogava bola na rua, usava para jogar bola também. Olha só. Talvez algumas pessoas, eu não sei se tem gente que ainda está por aqui, né? E vai se lembrar do seu Joaquim Gentili, que fazia esses sapatos. E mais para cima, depois, um senhor que era libanês, que também fazia, mas aí ele já fazia um sapato mais fino. Não era de passeio. Não, fazia sapato mais fino. Fazia bota, botina, assim. Eu não sei se tem pessoas que têm a minha idade, ou um pouco menos ainda, ou mais, mas que se lembram de que a gente fazia, ia lá, mandava fazer sapato. Sapato não era todo mundo que usava, né, Sérgio? Não, lógico que usava. É. Tranquilo. Não era uma... Sorocaba tinha lojas de calçados, tinha a Rainha dos Calçados, tinha os Cossermelli ali na rua Barão do Rio Branco, os Verrone. Verrone, inclusive, tem até hoje lá, né? A família, o velho Ângelo Verrone. Né? Ele tinha loja de calçado, os Cossermelli tinham loja de calçado. O que não tinha era tênis, né? Hoje muita gente usa tênis. Não, ninguém usava tênis. Isso é uma coisa muito recente. O que a gente usava tênis era só para fazer a ginástica, porque naquela época as escolas estaduais tinham aulas de ginástica. Então a gente tinha que ir com uniformizado. Tênis. Com tênis. Mas não era uma coisa comum. Não era uso. Hoje não se usava tênis. Hoje o tênis quem usava tênis era para jogar basquetebol, para jogar vôlei, essas coisas, entende? Mas ninguém ia na missa, ninguém ia na praça de tênis. Você não ia na praça de tênis. No baile não podia entrar de tênis. No Sorocaba Clube, você só podia entrar de sapato. Olha só. E no cinema Caracante e São José, se você não tivesse de paletó, não entrava. O sapato como é que era a vida antigamente, né? Mas as pessoas mais humildes, elas tinham dificuldade essa coisa de sapato, né? Eu lembro que passava de um para outro. Não, isso aí não é uma coisa que eu vá, vamos dizer, me lembrar. Do que eu me lembro que todo mundo tinha
E a outra coisa interessante, ali na praça, em frente à catedral, o Círculo Italiano ainda não era esse prédio que é hoje, era uma casa, tinha os engraxates que ficavam ali, e a gente ia na missa da catedral às 10 horas, ou antes ou depois da missa, ia lá engraxar sapato. Parava lá. É. Esse é a gente teve o seu colega, o 13, que ficou até hoje com o apelido, né? Do radiador. O 13 porque ele trabalhava com radiador. Eu trabalhava o Mauri Willich, que ele era torneiro. E ele tinha, em frente, ali na General Carneiro, em frente à nossa loja de autopeças, a Mauri Willich tinha o torno, quando ele fazia trabalhos para fora, tudo, né? E o 13 trabalhava numa loja de radiadores, que depois ele, 13, passou a ser dono dessa loja. Mas eu digo, o apelido ficou porque a caixa de sapato dele era número 13, né? Mas isso aí não é demérito nenhum. Ah, não, ele mesmo As conta essa pessoas história. trabalhavam. Você Exatamente. entende? As pessoas, esses meninos que andavam pela rua com a caixa de engraxate no ombro. Eu já comentei aqui. Era trabalho. Ele fazia isso, a gente estava... eles passavam em frente de casa, a gente saía, eles iam lá, engraxava, ganhava. Então era vamos dizer, era uma coisa bonita, inclusive pela forma como que eles ganhavam a vida. Isso era, como você disse, era outra época, né? Eu lembro que quando criança, meu pai tinha um bar na Vila Santana e a gente engraxava lá as crianças. Eu era um engraxado. Tinha que se virar, ué. Era tinha que normal, se virar, era porque coisa... não era pedir esmola na rua. Não, isso... Em Sorocaba, quem pedia esmola na rua era Maria Picareta, Arzira Louca e o Cuiara. Eu já comentei aqui. Que era gente que... Agora vai hoje, olha, hoje eu fico impressionado de ver a quantidade de pessoas, de homens, pegando os latões de lixo, porque antigamente não tinha latão de lixo na cidade. Cada casa guardava o seu lixo na casa e punha ali e esperava quando a prefeitura passava. Que era o tamborzinho de cada um. Coleta de lixo. E punha. Hoje não, hoje tem esses depósitos de lixo que é para essas pessoas irem lá, catarem o lixo, o que eles acham que... O que tem de gente que você vê nas avenidas de Sorocaba, com sacos plásticos pretos andando para lá e para cá, é uma coisa impressionante, essa deterioração da qualidade de vida. Isso. E são extremos, né, Sérgio? Porque a gente tem, no outro lado, uma qualidade de vida que cresceu muito, né? Que hoje Sorocaba é privilegiada nesse sentido, né? Não, eu não acho que isso seja a falta de emprego. Não, com certeza. Emprego tem. Não é. Eu acho se no Brasil tem, Sorocaba é mais privilegiado. Isso é falta de qualificação. E, sei lá, usar uma expressão mais pesada aqui, mais complicado. Mas é uma realidade, você observa bem. É mais fácil você viver de esmola do que para alguns, né? Não para todos. É mais fácil você viver de esmola do que viver. Você vai, por exemplo, ali na rodoviária. Vai ver, tem os terrenos ali, vai ver o que tem de nego ali. Hoje o que a gente percebe é uma quantidade muito grande de pessoas que têm algum tipo de problema mental, né? Que passa até por essa questão, né? A pessoa... Se tivesse problema mental, ele arrumaria atendimento rapidamente, porque tem. Esse é um problema... Acho que é moral? Sei lá, um problema social. Eu acho que é um problema de caráter aí. Tem uma coisa envolvida nisso. Que é mais fácil você pedir do que trabalhar. Para algumas pessoas é assim. Essa opção que por isso que eu acho que é meio um âmbito de loucura. Mas queria voltar no sapato. Que Sorocaba, eu já contei aqui, tinha quem pedia.
Mas eram pessoas absolutamente fora de si. Eu dei até os nomes aqui, entende? E essas pessoas, elas tinham, a gente dava para comer, a gente dava roupa, a gente fazia, não tinha problema. Hoje mesmo, se você observar, na Rua Padre Luiz, ali nos fundos da catedral, tem a chamada Ação Católica. Vai lá para você ver quanta gente que vai lá e janta lá, almoça lá. Entende? A igreja ali, não sei se é igreja ou alguma entidade, oferece. E tem outros locais de Sorocaba também a mesma coisa. Agora, entre isso daí e pessoas que ficam andando, catando, abrindo os latões de lixo e catando, e o que é pior, eles pegam as coisas do latão de lixo, às vezes roubam, e depois tem o ferro velho que compra. Tem uma porção de ferro velho aqui em Sorocaba, na João Pessoa tem. Porção de ferro velho em Sorocaba, vai lá para ver. Entende? Agora, isso que a prefeitura está fechando, né? Pelo menos é o que eu li no jornal. Há um projeto nesse sentido, a lei, há tudo nesse sentido. Mas está aberto. O que eu passo sempre lá, vejo aberto, funcionando, gente indo lá levando coisa para vender. Transformaram num negócio, né? Não é um negócio. Não é um negócio. É uma malandragem ali. Não sei. Não tem. Ô, Sérgio, voltando a falar do sapato de novo, como que você descobriu esse sapateiro em São Paulo? Você já estava... Coisa de 50 anos atrás. Então a gente ia em São Paulo, ainda hoje, tem pessoas na Clodomiro Amazonas, tem um lá que até hoje ele está lá. Faz o sapato. Faz sapato. Entende? Agora tem, inclusive, são rapazes que estão lá. Entende? Eu estou usando sapato que eu mandei fazer lá, que eu fui lá e eles fazem na forma ali, na hora. Não na hora. Você vai, ele tira a medida, tudo, desenha, você escolhe o modelo e volta depois de uma semana para buscar. A gente criou no Brasil uma referência à cidade de Franca, né? Virou Franca já. Você sabe aonde tinha? Franca é fábrica de calçado. Então, fábrica, né? Virou. O meu pai, eu já contei aqui, quando ele veio para o Brasil, né, ele e o irmão foram em Piracicaba, lá que eles montaram a fábrica. Por exemplo, você tem cidades aqui. São Carlos é uma cidade, tem fábricas de calçado em São Carlos. Olha, uma coisa que eu não me esqueço. Na Avenida São João, esquina com a Conselheiro Crispiniano, ali tinha uma loja de calçados que fazia também. Você ia lá, eles faziam o sapato para você. Você comprava um sapato feito à mão ali. E é outro... Não, São Paulo ainda hoje tem bastante. É uma profissão. É aquela profissão. extinção, né? É uma profissão. E de qualidade, né? Não é um artesão, ali é um artista quase, né? E esse tipo de coisa artesanal, né? Aquilo que é feito manualmente, aquilo que a gente conhece, quem está fazendo, tudo isso nesse mundo novo mudou, né, Sérgio? Não se pensava... Olha, é uma coisa, por exemplo, aonde eu não comprava terno feito. Tinha lojas em Sorocaba que vendia ternos. La Torre, tinha lojas aqui em Sorocaba, Renner, que vendiam roupas masculinas, vamos chamar assim. Mas também tinha alfaiates. Eu não me esqueço, ali na Rua Doutor Braguinha, a família Botese, o velho Botese era um alfaiate de renome. Depois os filhos. Os netos agora não mais, né? Mas depois virou Toninho Alfaiate.
eu não sei se o Toninho era mais velho que eu, né? Era o Toninho Alfaiate. Eu passo aqui uma travessa daquela avenida ali que cruza como é que chama? Washington Luiz? A Washington Luiz. Tem uma travessa ali, tem um alfaiate ali. Tem bastante em Sorocaba alfaiate, são pessoas que fazem ainda. Mas hoje eu acho que mais eles fazem calças, fazem ternos também. Mas mudou o consumidor, né? Eu me lembro do Geni Bueno de Oliveira. Nossa. Ficava na praça, tinha o bar o bar da esquina, tinha a barbearia do Caranguejo. Olha só, o Caranguejo. E depois eu vou me lembrar da família do Caranguejo. O filho, eu não sei, acho que está aí ainda, entende? O Carlinhos. Você conhece o Carlinhos? Professor, o Carlinhos, foi diretor do municipal, tudo. Entende? E ao lado tinha a alfaiataria do Geni Bueno de Oliveira. Olha como é que eram as coisas. Era alfaiate ali. Onde morava o Geni Bueno de Oliveira? Na Rua da Penha, ao lado onde tem aquele prédio, não tem um prédio grande que foi construído onde era a OSA antigamente. O Geni Bueno de Oliveira morava ali, logo para cima um pouco. Era tudo Mas ali. um pouquinho era a família Terron, que morava ali. E a família Terron era alfaiate. Mas o consumidor que muda, né, Sérgio? Mas olha só, família Terron era alfaiate. O Zé Terron era alfaiate. Pois é. Eu lembro que durante bons anos, num período ainda que não era nascido, mas eu escuto a história. A minha mãe era calceira. Mas tinha. Era porque profissão. as pessoas... Ela sabia fazer calça, gostava, mas ia não é falando só pra calça, outra. vestido, costureira, nossa. Você tinha uma profissão. Sorocaba tinha bastante mulheres que eram, vamos dizer, costureiras. A gente chamava de costureiras. Faziam vestido, faziam saia, essas coisas. Mas para roupa de mulher era mais comum. Eu digo porque tinha alfaiate, que a calça ele cortava, mas quem costurava era minha mãe. Ela ficou especialista. Mas ela era especialista em calça. Terceirizava. Então, a dona Fina, mas olha, que você conhece, a Fina é do... Me fugiu o nome dele, que de Mongaguá, que levava o caminhãozinho com a turma. O Mansur. Zamur. A filha do Zamur era camiseira. Ela cortava a camisa, mas quem arrematava, que é difícil, olha, né? Como é que era a vida antigamente. Mas ainda hoje existem pessoas com que essa fazem habilidade, vestido, né? que fazem camisa, que fazem. É que a gente não usa mais. Vai comprar. Não é que é comodidade. Né? Então você vai na loja aí, você vai no shopping, nossa, que shopping tem de coisa aí, entende? Mas ainda, olha, na rua que eu passo, não estou lembrando o nome. Eu também não lembro de mais nada. Eu saio da minha casa, quando eu desço para pegar ali a Avenida Caribe ali? Tem um camiseiro ali. E tem um alfaiate. Camiseiro e alfaiate. Você vai lá, tem um boneco lá e está vestido o boneco, tudo. Tira as medidas. E ele trabalha, a gente vê que tem movimento. É uma coisa... É uma profissão que vai... E essa aí é uma profissão que vai, vamos chamar assim, de pai para filho. Entende? Tem muito disso, né, Sérgio? Essa coisa do pai para filho, né? Essa era uma delas. Sapateiro, o padeiro, o alfaiate, o açougueiro. Aí chega uma hora, o filho não quer mais. Não, é porque as pessoas, às vezes, vão para a escola, estudam, se formam em alguma coisa, entende? E procura... E as oportunidades de trabalho se modificaram barbaridade. Sorocaba, para você trabalhar, ou você trabalhava de empregado no comércio, trabalhava em loja, em bar,
como garçom, trabalhava em oficina mecânica ou trabalhava nas fábricas. E na Sorocabana, que era uma grande... Na Sorocabana, Sorocabana Cianê de estamparia. A Sorocabana era da Estrada de Ferro, né? Eles faziam vagões aqui. Consertavam locomotiva, tudo. Entendeu? Era uma coisa, vamos dizer, importante e tradicional em Sorocaba. A evolução, né? Sorocaba começou depois... você teve a Companhia Nacional de Estamparia, que fabricava tecidos. Ela não fazia roupas, vamos chamar. Fabricava tecidos. Depois começou a vir a indústria do linho para Sorocaba. Os Barberos, Metidieri, tem outros nomes aí que agora não está me ocorrendo, mas Sorocaba cresceu. Hoje você não vê, você tem o nome das pessoas, das famílias, tudo, mas ainda existe. E a indústria da confecção também. Foi forte aqui. Também começou e... Teve o Walter Leme dos Santos, né? O pai do Paulo Walter. O pai do Paulo Walter. Frantiuli. Sussex. Sussex, isso mesmo. A Sussex tinha... Uma referência nacional. Uma referência em roupas, vamos dizer, infantis. O Paulo continuou, né? Tem a loja dele de jeans. Ele tem uma fábrica. O Paulo continua fabricando, está muito bem. Entendeu? E aí agora aí o mundo muda, né? Porque essa coisa da globalização, a China, né? A China mudou o mundo, né? Se você for ver a Sorocaba, era bem diferente, entende? Você tinha... Eram coisas de família, vamos chamar. Então, família tal se dedicava a isso, outra, entende? De algum modo, isso acontece, mas não mais nessas questões artesanais, vamos dizer assim. Né? Não, acontece, mas você, pelo tamanho que Sorocaba tem hoje, você não consegue mais acompanhar isso daí. Que continua existindo, sem dúvida nenhuma. Pequenas confecções, pequenas fabriquinhas, continua existindo. Só que como a cidade cresceu, tudo aqui, hoje Sorocaba é uma grande metrópole. Nossa. Você não... Antigamente você tinha o Além Ponte e o Além Linha, que era tudo concentrado ali, e o centro. Tudo o que acontecia nessas áreas, aí você via, você conhecia, você sabia. Né? E comentava-se, vamos chamar assim. Comentava-se. Então, a vida, você ia na praça, você ia nos clubes, tudo. Então, saíam, vamos dizer, comentava-se a vida, vamos chamar, econômica da cidade. Um sabia do outro, que estava fazendo, que estava investindo, fez isso, comprou aquilo. Sorocaba agora é uma metrópole, você não tem mais esse tipo de conversa, vamos chamar assim. Isso vai isolando as pessoas, né, Sérgio? Você não sente que as pessoas soltam um pouco o assunto? Hoje não está diferente? Não é que isola. Mudou, o processo mudou. Por exemplo, eu me lembro do tempo dos meus pais, dos meus avós. Era um costume as famílias se visitarem. Pegava o pai, a mãe, os filhos e iam visitar uma pessoa que era do relacionamento deles. Iam lá na casa, iam lá tomar um café à noite. Iam à noite conversar e fazer visita. Chamava-se, vamos fazer uma visita. Hoje não existe. Hoje isso aí... Não, até pode ser que exista, mas é uma forma, existe de uma forma diferente. Uma coisa mais limitada, né? Eu posso dizer para você, por exemplo, as minhas irmãs e algumas pessoas amigas, elas se visitam. 8, 10 pessoas, uma vez por semana nós nos reunimos para fazer orações. Então a gente vai numa das casas, né, a gente vai, senta, pega a
Bíblia, lê, conversa, troca opiniões, fala sobre a vida, sobre isso, fala da gente mesmo ali, das coisas. Depois a gente faz lá uma sopa, né? E conversa. Existe ainda, e eu sei que tem muitas outras, vamos chamar, eu usaria uma expressão, né? Congregações, né? Que são pessoas que vão, se reúnem, conversam, fazem orações. Troca uma ideia, atualiza. Isso dá uma energizada, né? Principalmente em um tempo virtual. Eu fui convidado, minha esposa também, a filha do Dr. Pitico. Olha o nome. Quem era o Dr. Pitico? Era o médico. Dr. Artidoro Mascarenhas, que foi prefeito de Sorocaba, de família, vamos dizer, antiga. Entende? E a família do Dr. Pitico, ele era casado com uma do Quinzinho de Barros, lá. O Prestes de Barros. Isso. Os Prestes de Barros. Eles se reúnem para fazer orações, para conversar, para trocar. Então, existe isso, é que a gente lembra de um ou outro, mas tem bastante grupos de pessoas em Sorocaba que levam esse tipo de vida muito bom, muito... Você sabe que a minha mãe morreu já tem 10 anos e ela lá na Vila Santana tinha esses grupos. Tem, mas os filhos eu nem sei se mantiveram. Mas tem na cidade inteira você encontra isso. Era 15, inteira. 20 pessoas, ia na casa de cada um. Isso. Fazia uma oração, conversava, fazia um lanche e ia embora. Cada semana era numa casa. E isso é uma coisa muito importante na vida das famílias. Manter a cabeça saudável. Lógico, né? Manter a cabeça saudável. Inclusive, quando algum precisa, alguma coisa. Não estou falando de dinheiro, nada disso. Um apoio, uma coisa, estão todos ali em volta. Isso é muito importante. E porque, principalmente, onde os jovens estão muito concentrados no mundo virtual, né? Você tem muito grupo do WhatsApp. Jovem é outra coisa. O jovem, vamos dizer, se reúne, vai em clubes, vai jogar no bar, futebol, Olha, você não vê tanto jovem em bar. Você vê um pouco você ainda vê em algumas cervejarias. Essas coisas. Mas você, bar é modo de dizer. Antigamente você tinha, por exemplo, era o Bar da Lua, que ficava, até hoje está lá. Em frente à Santa Casa. A gente ia lá. Quem que ia lá? Quem tinha carro, quem podia ir, era a turma. Você tinha no centro da cidade os bares, né? Tinha o famoso bar Xerepe, o bar esportivo. Entende? Tinha o bar Passarinho. Aí subia, você ia lá na Cesário Mota, tinha ali, eu vou lembrar já, ele era ele mesmo que ficava lá e servia. Ali tinha o Conservatório Musical. Eu já vou lembrar do nome lá do Jardim dos Bichos ali? Não, na Cesário Mota, esquina, em frente a onde era o conservatório, onde hoje é o Ciências e Letras. Não lembro. Já vou lembrar. O Petrucho? Petrucho. O Petrucho, tá lá. O Petrucho, tá vendo? Estou vendo o Petrucho agora aqui na minha frente. Petrucho tá lá, o filho dele seguiu com o negócio. O filho seguiu. Continua lá. Continua lá. Enfim, esses eram famosos pontos de encontro. Onde você ia para encontrar o outro e trocar uma ideia. Conversar, tomar uma caipirinha, um sorvete, um sanduíche, era isso aí. Sérgio, nosso tempo voou. Semana. Tudo bem. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, essas lembranças de Sorocaba. Né? Lembrar de alguma coisa. Uma pena é que muitas das pessoas que eu poderia, vamos dizer, trocar ideia lá fora para depois trazer para cá, já não estão mais aí, entende? Faz parte. Mas a gente vai lembrando dos que podem, dos que estão, mesmo sendo mais novos, e vamos trazendo. É isso aí. Obrigado. Boa semana, tchau.